Continuando a nossa série O que estudar e como estudar em nossa língua portuguesa, nós vamos chegar a um assunto que é temido por boa parte dos estudantes, né? Eu costumo dizer que esse aqui é um assunto chamado poço sem fundo. Sabe o que é um poço sem fundo? Caiu, amigo, vai embora, não tem como acabar, né? Eu estou falando nada mais, nada menos do que sintaxe de regência, tá? Veja o que eu disse, eis outro assunto bastante extenso, e bastante importante, né? Não raro as bancas, os concursos vestibulares cobram esse tipo de conteúdo. Veja o que eu digo. Primeiramente, sugiro que releia rapidamente o assunto predicação verbal. Professor Rodrigo, por que predicação verbal? Porque, embora exista a regência nominal e a verbal, em geral, os conteúdos que envolvem regência, eles cobram a parte verbal. Então, se você passou lá atrás por sintaxe do período simples e você foi leviano ou leviana em relação ao estudo da predicação verbal, tentando entender o que é um verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, verbo transitivo direto, indireto, alguns autores chamam de bitransitivo, verbo de ligação e até outras formas de predicação. Se você passou por isso, né, sem ter o devido cuidado, quando você chegar à regência vai ser um suplício. Então é importante que você entenda. Antes que alguém me escreva, né, assim, professor, dá para entender tudo de regência? A minha resposta é não, né? Então, assim, já saiba que você vai entrar no assunto sem entender tudo. Como assim, professor Rodrigo? Veja, é impossível que você decore todos os regimes verbais e todos os regimes dos nomes na língua portuguesa, né? É por isso que existem os chamados dicionários de regência. Antes que você se apavore, as bancas também não costumam cobrar o horror e o terror. Se você fizer um bom estudo de predicação verbal e um bom estudo do capítulo de regência verbal, associado a uma boa resolução de questões, as chances de você acertar uma questão de regência, elas são altíssimas. É como eu disse, basta você buscar uma boa preparação. Continue lá comigo, veja. É preciso também relembrar o termo complemento nominal, sim, no caso aí da regência nominal. Depois, siga a sequência do assunto, sintaxe de regência que está na gramática. Há um ponto, entretanto, sobre o qual você precisa se debruçar mais de uma vez. Qual, professor? Que é o emprego dos pronomes relativos e as regências verbal e nominal. Galera, isso aqui é aquele assunto que a gente geralmente eu relembro dizendo assim, você sabe como é que usa, por exemplo, de cujo, né? Como é que eu uso com quem? Quando é que eu uso de quem? Né? Quando é que eu devo colocar contra o qual? Então, na verdade, é o que, professor? É a existência de um pronome relativo, né, antecedido por um elemento preposicional. Isso é delicado, você vai ter que entender primeiro o conteúdo a respeito dos pronomes relativos, né, sobre o qual eu falei num vídeo quando eu falei sobre pronomes. Eu disse os pronomes relativos eles causam problemas, então é preciso que você domine muito bem esses carinhas para depois você começar a estudar eles, o emprego dos pronomes relativos, né, introduzindo orações adjetivas e o uso de uma preposição. É assunto batata, não é? Você precisa sentar, se debruçar. Eu tratei disso num capítulo, numa parte especial dentro da minha gramática, falando sobre essa questão do emprego dos pronomes relativos e as regências. Então, você precisa estudar com muito cuidado. Como eu disse a você, não entre no assunto de regência achando que você vai entender tudo. Vá logo assim, eu quero compreender e entender de que se trata, né, e pegar as principais orientações, né, sem querer achar que vai decorar todos os verbos e todos os nomes e todas as regências, né? As bancas não costumam fugir de um certo núcleo ali. Se você compreender bem, vai se sair bem com certeza. É isso aí, avisa o amigo, avisa a amiga que está se preparando em língua portuguesa, né? Curta aqui nossas redes sociais. Fiquem todos com Deus.